Gente, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10. Para mim é um motivo de alegria estar aqui. E também poder compartilhar aqui algo que para mim já podia acabar ali. A única coisa que eu não vi foi porque o rapaz que ensina a luta, ele falou assim, não, primeiro mobiliza, finaliza e traumatiza. Eu não vi ninguém traumatizado aqui, né? Então, da próxima vez, né, eu quero ver esse negócio. Mas assim, é muito legal estar aqui e saber que o trabalho aqui continua em Cambé, né? Eu moro em Santo André, acho que não vai caber esse negócio aqui, ó. Eu moro em Santo André e me chamo Paulo Capelete, mas o pessoal da rua me batizou como Macarrão, então eu aceitei. Porque Capelete é macarrão, então, né? Tá certo? Então eu aceitei, o pessoal da rua que me batizou como Macarrão, e sempre quando eu estou passando na rua, o pessoal fala, e aí Macarrão, tá. Então eu gosto de estar na rua, gosto de estar com as pessoas na rua, e de tanto gostar de pessoa de rua, eu levei para minha casa para morar comigo. Então eu estou morando com pessoas hoje, lógico que não é tanto como eu comecei, porque eu comecei com 37 pessoas, eu e minha esposa nós decidimos morar num ano e no outro ano nós levamos 37 para morar comigo. Então eu saí de uma empresa que eu trabalhava, ganhava muito dinheiro, mas eu percebi que o dinheiro também não era tudo para a minha vida. Então Deus tinha algo para mim. E minha mulher que me levou para Jesus e ela achou que eu ia ser um crente normal, né? Na verdade, eu acho que eu sou um crente normal. Anormal é você que não tem ninguém em casa. Né? Então nós decidimos morar com pessoas e foi muito interessante, porque nós alugamos uma casa grande, eu deixei o condomínio fechado que eu morava e aluguei uma casa grande, levei um monte de gente para morar. Foi uma loucura, mas foi muito legal. Todo dia era um acampamento, 80, 90, 100 pães, a gente comendo. E o índio foi lá já na minha casa, ele falou, pô, meu, mas aqui só se come. Eu falei, lógico, crente não pode fazer mais nada, a não ser comer, então a gente come. E é uma refeição só por dia, mas começa às 8 e termina às 10 da noite. Então é isso. Hoje eu estou em 2 ministérios, um é de educação, chamado Instituto Brasileiro Transformando pela Educação, que é um trabalho no centro de São Paulo, na Cracolândia, com adolescentes que ainda não estão usando o crack. Então nós estamos com quase 80 jovens lá, adolescentes, e nós estamos trabalhando no contraturno da escola para poder ajudá-los. Também com arte marcial, também com dança de salão, dança de rua, e nós também estamos cuidando de algumas favelas. E uma das favelas nós entregamos hoje uma casa que a nossa missão construiu para uma família que tinha perdido a mãe. E foi muito legal esse negócio de construir, de entregar a chave. E hoje foi a inauguração. O pessoal quase me bateu porque eu não ia estar lá. Mas eu falei, não, eu tenho que ir, porque o Márcio está falando sempre para mim ir. Então eu vim, eu estou feliz aqui. E é isso. Então, Atos. Sou casado com a Silvia já há 28 anos. Eu tenho um filho que faleceu aos 14 anos, fazem 12 anos que ele faleceu, chamado Estevão. E tenho o Giovanni, que também é biológico. E hoje nós temos 2 gatas na nossa casa, na nossa família. Uma é a Fernanda, 27 anos. E também tem a Maressa, de 10 anos. A Maressa é legal saber da Maressa, porque a Maressa ela veio de táxi para minha casa. Com 3 meses de idade, a senhora, a genitora da Maressa, ela veio, entrou na minha casa, porque na minha casa a porta é aberta. Não sei quantos aqui ficam com casa aberta, mas a minha é. Então a gente só tem uma chave e a gente não sabe onde está a chave. Então fica aberto, porque a gente não tem dinheiro para gastar com chave. E aí a mulher abandonou a Maressa na sala da minha casa e ela foi embora, né? Eu conheço a mulher. E aí, como a Maressa estava tão doentinha, então nós levamos ela para o nosso quarto. E de manhã e de tarde eu queria ser pai, mas de noite eu queria ser vô. Eu falo, não, eu quero ser vô, porque vô, você cuida até 6 horas da tarde, depois manda embora, né? Mas como
Deus foi bom comigo, me deu uma menina e me deu 2 meninas nesse trabalho. E quem trabalha nos centros urbanos, gente, quem trabalha ou quem está numa igreja em centros urbanos, não importa qual seja, se você não se envolver com a sociedade, ela deixa de ser igreja. Então eu queria falar nesse texto sobre Jesus, mas pensando sobre igreja. E pensando também sobre o trabalho do refúgio, que para mim, refúgio hoje é um modelo para muitos lugares do Brasil. Então eu acho que deveria de expandir para outros lugares, outras cidades, né? Ou vocês mesmos capacitarem pessoas para começar um trabalho semelhante, né? Porque se a gente for ver, os templos ficam vazios e a gente não faz nada com o templo, né? A não ser sentar, ouvir um cara chato e cantar. É isso que a gente faz no templo. Mas aqui é legal porque não é só isso que acontece, né? A gente está... E eu acho que com o trabalho social, nós também podemos denunciar a corrupção, a injustiça, a falta de vida, que nós podemos proporcionar para adolescentes, jovens, crianças, adultos, para que a cidade possa perceber que aqui tem um refúgio de verdade, um oásis de verdade, né? Então eu queria que você lesse comigo lá em Atos capítulo 10, do verso 37 em diante. E esse capítulo é um capítulo legal porque fala do primeiro palmeirense que se converteu, né? Um italiano chamado Cornélio, que Deus fala para um corintiano chamado Pedro. Fala: Pedrão, você não entende muita coisa, mas vai aparecer 2 caras aqui para te levar para falar com o palmeirense, então você vai, né? E aí ele foi, conversou com o palmeirense chamado Cornélio, e aí o Cornélio se converteu. Ele achava que isso não ia acontecer, porque Jesus era só para os corintianos judeus, não era para os gentios palmeirenses, né? Então o Cornélio era o cara, o primeiro italiano que se converte na Bíblia. E eu queria tirar aqui algumas verdades. O que eu quero compartilhar com você? Eu quero compartilhar com você a essência do que é ser comunidade chamada aqueles que seguem Jesus. A comunidade de Jesus, a verdadeira comunidade de Jesus, ela tem que se parecer com o Cristo. E aí não é se parecer com o Cristo, ou o pastor tem que se parecer com Cristo. Você e eu temos que nos parecer com Jesus, com as nossas atitudes. Então eu queria, através das atitudes de Jesus desse texto, a gente poder pensar em algumas atitudes que nós podemos ter na cidade, de forma eficaz e que pode mudar a estrutura de uma cidade, como mudou Jerusalém, a primeira comunidade de Jesus. Tá bom? Então, beleza? Podemos pensar nisso? Tá? Então, para você saber, eu sou palmeirense, lógico, né? Capelete, não dá para ser corintiano. Né? Então, e eu gosto dos corintianos, né? Até torci para o Corinthians na Libertadores, e foi muito legal, né? Ver batendo no Vasco, né? Foi muito joia, né? Ver o final do jogo. Então vamos ler do verso 37 do capítulo 10 em diante. Diz assim: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Amém? Beleza. Então aqui, se você for ler o capítulo 10 inteiro, Pedro estava orando,
E ainda Pedro, como judeu, ele estava querendo saber, ele acreditava que Jesus tinha vindo só para os judeus. Então Jesus ele aparece para Pedro numa oração e fala: Pedrão, você vai lá conversar com o Cornélio, né? Mostra um lençol, né? E nesse lençol Deus se revela que ele veio para todos e não só para os judeus. E aí ele vai tranquilo, fala de Jesus para o palmeirense, e o palmeirense, como é inteligente, o cara já aceitou Jesus de primeira, né? E aí eles oraram e eles foram batizados com o Espírito Santo. E aqui Pedro ele fala da seguinte forma, que depois do batismo de João, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Então uma comunidade que quer andar sobre todo o país, como Jesus andou, da Galileia até a Judéia, e Galileia era o lugar mais pobre que podia existir em Israel. Para você ter uma ideia, a Galileia era o lugar onde tem o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia. E lá eles comiam peixe, e como não tinha saneamento básico em todos os lugares de Israel, então eles cortavam os peixes para vender, e as barrigadas, a cabeça, o rabo, ficava tudo jogado na rua quando as pessoas compravam. E ali Cafarnaum fedia peixe podre. E Jesus escolheu Cafarnaum para começar a fazer os seus milagres e também ser o seu quartel-general. E para você ter uma ideia como Israel estava pobre, Israel estava tão pobre porque ele queria ter um Deus. Israel ele tinha que pagar para o Império Romano aproximadamente 9 toneladas de ouro por ano, para eles terem um Deus diferente do Império Romano, para falar que o imperador não é rei, mas quem é rei é o Deus de Israel. Então eles tinham que pagar um imposto para ter um outro Deus. Então Israel começou a se empobrecer na época de Jesus, passar fome, vender a família como escravo. Então a maioria das pessoas eram escravas naquela época, e isso não sou eu que falo, é um livro chamado Mensagem ao Reino, de uma editora chamada Loyola. Eu só estou colocando aqui para você pode ler, né? Pode anotar o livro e ler depois, você vai ver que vai ser muito legal. Então Jesus ele vem para ser cheio do Espírito Santo no lugar onde só tinha pobres, escravos, falidos, pessoas que ninguém queria, os invisíveis da sociedade, porque quem aparecia naquele lugar era só pessoas que eram ricas, senadores e tudo mais, e Jesus ele veio para esses caras que ninguém via. Então uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, como Pedro fala, ela tem que ter uma visão da sociedade para fazer algumas coisas. Estar cheio do Espírito Santo, como muitas pessoas acham, não é falar em línguas e nem criar borboletinha na barriga, né? Porque tem gente que fica sentindo borboletinha na barriga, né? Fica assim, né? Você já viu? Então, esse cara, ele pode estar cheio do Espírito Santo, quem sou eu para falar, mas a Bíblia declara que a pessoa cheia do Espírito Santo está lá em Gálatas 2:20, que diz: não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Então eu não vivo mais, mas quem vive em mim é Cristo. Ou seja, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que morrer para que o Cristo apareça nela. Então a primeira coisa para uma comunidade que quer fazer diferença na sociedade, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Não estou falando aqui que você não pode falar em língua, você pode falar em língua, você pode dançar, você pode pular. Até pensei com essas luzinhas aí, todo mundo ia dançar. Eu falei, poxa, seria legal se todo mundo dançasse, né? Então eu fiquei pensando, talvez vão. Eu não sei por que a gente não dança, porque todo mundo dança, né? Você, quando o Corinthians faz gol, então o Londrina faz gol, não sei se faz ainda, né? Mas você pula, você vibra, e não tem coisa melhor do que você vibrar com Jesus, o que Ele fez com você. Então a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que vai se negar a si mesmo, vai morrer para que o Cristo possa aparecer. Então a primeira posição que nós precisamos tomar como igreja dentro da cidade, que vai fazer mudança, que as pessoas vão ficar
dadas com a sua atitude, pessoas que a sociedade se incomoda quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque você vai ter visão totalmente diferente da visão que a sociedade tem. E depois ele fala da seguinte forma: e Jesus teve muito poder, né? Então aqui não aparece o muito, mas aparece o poder. Então estar cheio do Espírito Santo é morrer para mim e viver para Cristo. Isso é Gálatas 2:20. Estar cheio do Espírito Santo é dessa forma que nós temos que viver. Então, para viver como Cristo vive, nós temos que ter poder. E viver como Cristo vive é olhar para a Bíblia, olhar para o Novo Testamento e falar da seguinte forma: olha, Jesus fez isso. E se no Evangelho Jesus fez isso, eu, como princípio, eu tenho que fazer. Então, uma das coisas que Jesus fez, além de estar cheio do poder, cheio do Espírito Santo, ele fez o quê? Que a Bíblia diz? Ele fez o bem. E ele fez o bem a todos. Então é algo que nós precisamos entender. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de poder para não ficar dentro de uma comunidade fechada em quatro paredes. Ela é cheia do Espírito Santo, cheia do poder, para estar fora de quatro paredes. Tanto é que o Cristo, ele morre fora dos muros de Jerusalém, ele morre fora do templo, ele morre fora da cidade santa, e ele morre num lugar separado para o mundo, porque é o mundo que Jesus queria salvar. Então Jesus, ele anda com pessoas que ninguém quer. Ele vai fazer o bem para as pessoas que ninguém está querendo. Então, estar cheio do Espírito Santo é se encher de poder, não para ficar dentro de quatro paredes orando e falando para Deus te encher cada vez mais, é para você fazer o bem. E o que significa fazer o bem? Nesse texto que Pedro, ele fala, o que significa fazer o bem? Que é algo, que é a função de quem está cheio do Espírito Santo. Fazer o bem, para Jesus, é aplicar as bem-aventuranças na sua própria vida. E estar cheio do Espírito Santo, fazer o bem, é aplicar as bem-aventuranças que nós temos em Mateus 5 até o capítulo 7. E bem-aventurança significa, para nós brasileiros, felizes, não é isso? Então tem até algumas traduções que é felizes. Mas bem-aventurança significa você estar cheio de Deus, ou cheio do céu. Ou seja, você tem que enceusar os outros. É isso. Não existe essa palavra enceusar, mas existe infernizar, né? Infernizar existe, mas enceusar não, né? Eu vou lá infernizar esse cara. Não, cara, você tem que ir lá para enceusar o cara. Mas como que eu faço para enceusar o cara? Como que eu faço para enceusar as pessoas? Então eu tenho que olhar para o Novo Testamento, lá em Mateus, e saber, eu tenho que enceusar. Então para enceusar eu tenho que saber o que é. Então tem uma coisa que Jesus fazia bem. Ele fazia sempre a contradição das coisas. E ele diz algumas vezes que fazer o bem também é amar o próximo. E a Bíblia fala que amar o próximo não é amar o crente, é amar o próximo. E você acha que amar o crente é amar o próximo, né? Então, fazer o bem é amar o próximo, não importa qual é a pessoa que ele é. E o próximo para Jesus não é teu amigo. O próximo para Jesus não é o teu amigo. Para o Evangelho, o próximo é o teu inimigo. Você pensa, ele gosta tanto de mim, eu sou amigo dele, eu vou fazer o bem, está ferrado. Isso aí não é estar enceusado. Estar enceusado é você fazer o bem para o seu inimigo. Porque o próximo para Jesus é o inimigo, não é o amigo. E ele diz lá em Mateus capítulo 5, ele diz assim: não ouviu o que foi dito? Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Não é assim que eu digo? Eu, porém, vos digo:
ame os seus inimigos, né? E ore pelos que vos perseguem, porque se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado. É isso que ele diz. E ele diz: Deus faz chover para todo mundo, para os justos e para os injustos. Deus dá o sol para os justos e para os injustos, né? E que bem tem você dar bom dia para quem gosta de você. É isso que Jesus fala, né? Isso é fazer igual os gentios. Os gentios fazem isso, dão bom dia só para os gentios, né? E como você vai falar? E aí, cara, como é que está a sua família? Só os publicanos que fazem isso. Então Jesus fala para a gente poder amar o nosso inimigo. Então fazer o bem para o Evangelho é amar o nosso inimigo. Fazer o bem é você não simplesmente fazer o bem para as pessoas que gostam, ou que você gosta dela, mas é fazer o bem para as pessoas que não gostam de você, porque é só assim que a sociedade muda. A sociedade muda quando você faz o bem para quem você não gosta, para quem é inimigo teu. E Jesus amou os seus inimigos de uma forma excepcional. Tanto é que lá em Romanos, capítulo 5, se não me engano, ele diz da seguinte forma: ele morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele. Então ele morre por você, mesmo quando você era inimigo dele. E muitas vezes nós não queremos morrer por ninguém, né? Por ninguém a gente quer morrer, a gente quer matar. Mas e eu comecei a orar para Deus matar alguns, né? Eu falei: eu não posso matar, então eu vou orar: Deus, mata esse cara, porque esse cara está atrapalhando o reino de Deus. Aí Deus falou comigo assim: se eu for matar eles, eu vou matar você também, porque tem alguns orando para você morrer. Falei: então não, Deus, então eu não vou orar mais assim, vou deixar para lá, né? Vou tentar fazer diferente esse negócio. Então, quando você age diferente na vida das pessoas, elas vão entender que de verdade Jesus fez o bem porque ele amou os seus inimigos. Fazer o bem não é fazer o bem para quem você gosta, mas fazer o bem é fazer o bem para quem não gosta de você. Você já pensou nisso? Você já avaliou o que seria para Deus, ou o que seria para a sociedade, se nós começássemos a cuidar do vereador da cidade, porque ele não gosta de mim, nem gosta de você, ele gosta dele mesmo? Você imagina o que seria você gostar do vereador? Não é não? Não, vou ajudar esse cara, não se eleger, mas ajudar ele a entender que ele é meu amigo, eu tenho que ajudá-lo. Você imagina o que seria? Você imagina você ajudar um traficante que está matando um monte de gente? Você já pensou o que seria de bom? Não você vender droga para o cara, né? Mas você ajudá-lo a entender a vida, como seria legal. Então, a igreja ela precisa estar disposta a estar cheia do Espírito Santo com poder para fazer o bem. Eu e você, nós temos que estar dispostos a fazer o bem, custe o que custar, né? E vai doer? Vai, porque Jesus ele morreu por causa dos inimigos. Ele não morreu por causa dos amigos. Porque não tinha ninguém. Quando ele foi para a cruz, ele estava sozinho. E até os caras que ele achava que era amigo, era inimigo dele. E mesmo assim ele amou. Então fazer o bem é amar pessoas que não amam você. Então isso é fazer o bem. E amar não significa que é você falar que você ama, mas é ter atitudes práticas de amor em prol do outro que sofre. Isso é amar. Amar não significa que você só vai falar para o teu marido ou para a tua esposa, como tem muita gente aqui que faz tempo que não fala que ama mesmo assim, né? Mas ter atitudes práticas de amor. Está precisando do sabonete? Olha o sabonete. Está precisando de uma água? Está aqui a água. E aí Paulo ainda acrescenta da seguinte forma: se você fizer isso, brasas vivas vão ficar na cabeça dele. É isso que Paulo fala em Romanos 12. Então é algo que nós temos que entender.
que se nós queremos ser uma sociedade do contraste dentro de Cambé, que vai fazer diferença na cidade, nós temos que estar onde as pessoas não gostam de Deus e não gostam de você. E pensando nisso, eu pensei numa historinha que aconteceu comigo, que eu achei interessante, né? Eu estou escrevendo e eu separei um lugar na minha casa, que é bem perto da porta do quintal, para eu estudar. Porque aí eu vejo todo mundo passando, a gente conversa de vez em quando, e eu vou escrevendo o que eu tenho que escrever, né? Porque depois de 52 anos, eu pensei em estudar e eu me ferrei porque eu estava querendo estudar, né? E então agora eu tenho que estudar mais do que eu devia, porque eu estou velho já. E aí, o que acontece? Eu lá, tal, minha esposa me chama, Benzinho, me leva lá no centro de Santo André. Eu falei, levo. Aí peguei a chave e tal, saí. Eu falei, olha meu computador aí, para ninguém pegar, tal, porque eu tenho que terminar o negócio que eu estou escrevendo. Ah, pode deixar, Macarrão, a gente dá uma olhada. Aí, 2 travecos entram, depois que eu saí. 2 travestis entram, porque minha casa não tem chave mesmo, então todo mundo entra, né? Então 2 travecos entraram, pediram comida, pediram água, e o pessoal da minha casa é muito solícito, foram lá buscar água, comida para eles, deram, e eles foram embora, comeram e foram embora. Mas quando foram embora, também, equivocadamente, é lógico que eu quero acreditar nisso, levaram o computador junto. Né? E a hora que eu cheguei, olhei para a sala, falei, meu Deus do céu, roubaram o computador. Mas como lá na minha casa todo mundo tira sarro de todo mundo, é uma piada todo dia, né? E aí o pessoal falou, Macarrão, você deixou o computador aí? Eu falei, lógico que eu deixei o computador aqui, cara, você está louco? Né? E aí, cadê? Onde está? Eu tenho que continuar escrevendo. E eu não estava acreditando que os caras tinham roubado. Aí falou, roubaram. E aí eles começaram a falar da seguinte forma, todo mundo veio na mesa onde eu estava pensando o que eu ia fazer, né, para conseguir, não o computador, mas o que estava escrito no computador. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí um cara falou assim, vamos cortar a mão deles, vamos quebrar os 2 braços e as 2 pernas. Eu falei, é isso que eu estou ensinando para você? Que você tem que cortar os 2 braços, as 2 pernas, bater no cara até ele morrer? É isso que eu estou ensinando você? Para, cara, você está louco? Não é assim não, Jesus não ia fazer isso. Aí eu falei para ele assim, o que vale mais? Os caras que roubaram o computador? Ele ficou pensando. Vocês sabem aquela paisagem de árvore que o cara fica assim, olhando para o nada? Eu falei, se é comigo, o computador vale mais do que esses pilantras, Macarrão. Eu falei, não, cara, ele é gente, ele respira, ele pensa, ele fala, ele anda. O cara não é, o computador não é gente, mano. O computador é coisa. E aí eu falei para ele assim, se a gente não amar esses caras, como que nós vamos mudar a vida deles? Então nós temos que mostrar para eles que nós amamos esses caras que vieram roubar aqui. Porque eles se tornam inimigos nossos quando eles tiram a vida que nós temos. Então todo inimigo está propenso a tirar a vida nossa. E é nessa circunstância que nós temos que trabalhar o amor cristão e ajudar essas pessoas a não nos matar. Porque inimigo é aquele que tira a vida que nós temos. Isso é inimigo para o Novo Testamento. E uma das coisas interessantes que nós temos muito é quando roubam uma coisa nossa, que é propriedade nossa, nós ficamos muito bravos. Imagina alguém roubando o seu celular, o iPhone que você comprou há 1 semana. Você vai ficar muito bravo com o cara. Mas por quê? Porque a posse que você tem, você fez com que ela tivesse vida nela. Então quando nós damos muito mais valor para as coisas, nós damos vida para essas coisas. E por ela ter vida, vai doer em nós. Porque nós vamos morrer porque alguém tirou um pedaço da nossa vida. Mas se essas coisas se tornarem coisas como deveria de ser, ela só vai ser coisa. E ela não vai ter vida. Então você não vai ter preocupações. E os 2 roubaram e levaram, até que decidiram pegar a chave do carro e ir na biqueira buscar o computador para mim. E como tem várias biqueiras em todo lugar, eles escolheram uma, onde nós trabalhamos com crianças e adolescentes. E aí chegou no traficante e falou, o pastor está estudando, ele tem um computador preto. O traficante olhando e falando,
Então, ele está ajudando as crianças aqui e o traficante. Então, cara, eles roubaram, 2 travestis entraram, roubaram. Aí ele pegou o computador que estava nas costas dele e falou: é esse aqui? Falou: é esse? Então, peraí. Meteu o pé na porta, desceu o computador na cabeça de um traveco, chutou a boca do outro e falou assim: vocês não podem fazer isso com o pastor que está ajudando as crianças aqui na favela. Aí chegou no meu menino que mora comigo e falou assim: pode levar embora, fala para o pastor, me desculpa, porque eu tô comprando isso aqui e eu não sei de onde veio. Então me perdoa, não sei o quê, porque o pastor está cuidando. Então eles trouxeram o computador de volta. Então os inimigos que querem tirar a sua vida, você é protegido quando você faz o bem. Você é guardado porque você faz o bem. Então muitas vezes nós odiamos tanto ao ponto de nós não amarmos e nem cuidar de pessoas que são inimigas nossas. Mas se você fizer isso, a cidade muda. O local vai mudar. O jeito de agir vai mudar. E é uma das coisas que nós entendemos lá. Que enquanto tiver pessoas roubando na nossa casa, nós não podemos sair de Santo André. Porque ainda o trabalho não foi feito. Ainda existem pessoas tirando a vida das outras e sendo inimigos uns dos outros. Quando Jesus vem para a cidade, ele vem para mudar a história e acabar com a inimizade. Porque o que ele quer é ser amigo. Você já pensou? Você já parou para pensar que Pedro, Simão, ele não se dava com Mateus porque Mateus era publicano e Simão Pedro era zelote? Você já pensou nisso? Zelote quer matar o publicano e eles andavam juntos. Só na pessoa de Jesus que nós encontramos o bem que nós precisamos fazer. E é algo que nós precisamos entender como povo de Deus. Fazer o bem. E Jesus, quando ele manda Lucas, no capítulo 10, falar para os seus discípulos irem de 2 em 2, os 70, fala assim: cure os enfermos, e aqueles que te derem a paz, você dá a paz para eles, porque é essa paz que nós vamos dar, e falem para eles, porque o reino de Deus está chegando. A bondade de Jesus é que traz a sequência, o reino de Deus para a vida das pessoas. E é uma das coisas que você precisa entender. Até hoje, depois que roubaram o meu computador, que não faz muito, umas 3 semanas atrás, eu procuro os travestis e não encontro eles. Eu gostaria de saber deles, por que roubaram? Porque se rouba é porque tem necessidade. Se tem necessidade, eu tenho que suprir a necessidade dessa pessoa que me roubou, para ela também ter dignidade. E isso é um princípio que Jesus deixa para a nossa vida. Então, estar cheio do Espírito Santo é visualizar os inimigos, para que a gente possa dar vida para eles, para que eles continuem vendo Jesus em nós. É algo que nós precisamos aprender. E aí o que Jesus ele fala para terminar? Porque eu estou vendo o bolo de morango aqui, eu estou quase comendo um morango. Então, para terminar logo, então se a comunidade do refúgio, e não é só o pastor, não é só a esposa do pastor, não é só as pessoas que se reúnem, não é só os meninos que lutam, são todos que estão em Cambé, precisam proporcionar vida para aqueles que não têm. Isso é fazer o bem. Proporcionar vida aonde não tem, porque é isso que Jesus veio fazer. Então a segunda coisa que eu quero falar das 74 que ainda falta, né? E é assim, Pedro ele fala uma outra coisa de suma importância para o evangelho. O que é evangelho para você? O que é evangelho para você? Pedro pregou o evangelho para Cornélios e ele se converteu. Mas o que é evangelho para nós hoje? Pedro ele dá uma dica quando ele fala: olha, eu estou aqui para falar uma boa nova. E a boa nova que eu tenho que falar é: os homens mataram Deus que nós acreditávamos. Então eles foram rudes, eles eram inimigos de Jesus. A política matou Jesus. A sociedade matou Jesus. As pessoas mataram Jesus. O ser humano matou Jesus. Então, a humanidade matou Jesus. E aí ele usa uma palavra da seguinte forma: mas Deus ressuscitou a Jesus. Ou seja, se Jesus foi ressuscitado, ele venceu a morte. E é isso que nós temos que ter quando nós vamos pregar o evangelho
não só de boca, mas de prática. Nós temos que entender que nós que acreditamos que fomos ressuscitados com Ele, porque em Efésios 2 diz que nós fomos ressuscitados com Ele, nós somos instrumentos e portadores da vida, porque Ele venceu a morte. Se Ele vence a morte, Ele vence a morte dando vida. E é isso que Deus faz. Ele dá vida para as pessoas. Ele ressuscita as pessoas. Ou seja, todo sistema que vai contra a morte de alguém não é um sistema que vai trazer vida. Então ele é contra o Evangelho. Sendo contra o Evangelho, nós temos que trabalhar em prol do Evangelho, que é levar vida para as pessoas. E levar vida para as pessoas, Jesus ele deixa muito claro que é dar de comer para quem tem fome, é dar de beber para quem tem sede, é dar roupa para quem está nu, é visitar o enfermo, é cuidar dele, é visitar o preso. Isso é trazer vida. E ele diz ainda mais: vinde benditos do meu Pai, herdai o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu estava nu, você me deu de vestir. Eu estava com sede, você me deu para beber. Eu estava preso, você foi me visitar. Então nós temos como promotores de um Cristo que ressuscitou e deu vida, nós temos como comunidade a responsabilidade de levar vida para as pessoas. E como nós levamos vida se eles não têm as necessidades básicas para todo mundo? Então Jesus é um cara que se preocupa com as necessidades básicas de todos, e não só de alguns, de todos ele tem necessidade. Ou seja, Jesus ele venceu a morte, e se ele vence a morte, a comunidade que quer andar com Jesus tem que vencer a morte. Eu não sei qual é o índice de mortandade infantil aqui em Cambé, mas se a comunidade se responsabiliza em ter vida, essa mortandade tem que abaixar. Se existe violência do tráfico, esse tráfico tem que abaixar. Se existe violência na política, porque são corruptos e por isso eles matam, essa corrupção tem que acabar. Porque a comunidade que está inserida na sociedade, ela veio trazer vida. E vida em abundância. Então Jesus ele ressuscita porque ele vence a morte. E ele vencendo a morte, ele faz com que uma comunidade possa também continuar dando vida. Então nós temos que fazer uma releitura do Evangelho, ou voltar para o Evangelho, que é: se Jesus ressuscitou, e quando nós declaramos Jesus ressuscitou, nessa declaração existe poder para eu dar vida para os outros. Mas como existe poder? Quando você sai do seu conforto e vai levar vida para quem não tem. Então nós estávamos numa favela que uma família perdeu a mãe, né? Era uma família de 5 filhos, o marido que trabalhava, nós acompanhamos ele por mais de um ano, e aí nós percebemos que era um cara honesto, era um cara que trabalhava, era um cara que não tinha condições de levantar uma casa, e nós falamos assim: então o Evangelho é isso, o Evangelho é levantar a casa para aquele cara. Vamos levantar a casa? Vamos levantar a casa. E essa casa foi inaugurada hoje, sem ter nada, sem ter dinheiro algum. Porque você já viu a entidade ter dinheiro? Se você acha que você vai ficar rico tendo entidade, você está ferrado. Né? Então você tem que levar a vida, e nós proporcionamos a vida para esse homem, dando uma casa para ele. Se não tem casa, não tem vida. E se eu moro em algum lugar, as pessoas também precisam morar. Se eu como em algum lugar, as pessoas também precisam comer. Se eu me visto em algum lugar, as pessoas também precisam vestir. Se eu durmo em algum lugar, as pessoas também precisam dormir em algum lugar seguro. Isso é viver o Evangelho, levar vida para as pessoas. Deus, ele ressuscita Jesus e vence a morte. Ele vence a morte para que a gente pudesse entender que o nosso papel é levar vida para os outros. E não é uma coisa que você vai fazer forçada, porque é algo voluntário, porque você está cheio do Espírito Santo. É isso que você não pode esquecer. Pessoa cheia do Espírito Santo quer trazer vida para as pessoas, não importa se ela é inimiga ou não. O que importa é que você vai levar vida para essa pessoa. E minha esposa, eu liguei para ela hoje à tarde, depois que terminou a inauguração da casa, ela falou assim: meu, você não sabe como aquele homem chorou de gratidão. Você não sabe como as filhas, sentando na cama, que nós compramos móveis novos também, sentando na cama, elas falavam assim: agora eu posso dormir sossegada, porque não tinha porta, era um pano que segurava.
E aí eu falei para o pessoal da seguinte forma: quando ele abrir a porta, ele vai saber que teve um grupo de pessoas que ama tanto Jesus, que deu a porta para ele. Quando ele deitar na cama, ele vai saber que a bondade de Deus veio para ele lá. E ele vai falar: não, tem um grupo de pessoas que ama tanto Jesus que me deu uma cama para dormir. Quando ele abrir a sua geladeira, ele vai ver as frutas que nós compramos, ele vai ver a carne que nós compramos, ele vai ver as misturas que nós compramos, e ele vai falar assim: não, essas pessoas que um dia amaram Jesus, também me amaram, e por isso eu quero amar Jesus. Então é através da prática de ações claras e simples que nós podemos mudar o mundo, mudar a cidade onde nós estamos. É assim que tem que acontecer. E Jesus, ele veio para vencer a morte. E a morte é vencida desse jeito. E eu estava falando, não sei para quem, lá na casa do Coyote, que eu fui comer num restaurante com um monte de gente, amigo meu, que mora comigo, né? Era quase 40. E aí eu falei para o gerente assim: a minha família pode comer aí e tal? Aí ele falou: pode comer, tem lugar e tal. Eu falei: quantos são? 37. Não, pode trazer. Aí eu chamei os caras: vamos lá, gente. Aí todo mundo entrando, gente com testa rachada, braço cortado, mulher andando assim, com perna torta, gente mancando, gente sem braço, gente sem orelha, sem pulmão, um pulmão só. E aí o gerente veio no meu ouvido e falou da seguinte forma: você trouxe essas pessoas para comer aqui? Eu não gosto dessas pessoas que entram no meu restaurante, são tudo mal vistos, são tudo pessoas que não têm, tudo feio, fedido. Eu falei assim: mas é minha família, eu tenho que pôr ele para comer. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, o Vicente que estava do lado, o Vicente é um cara gente boa pra caramba, ele só matou 5, mas ele é gente boa, né? Mas agora ele se converteu. E aí ele falou pra mim assim, deu um cutucão em mim e falou assim: mato ele agora ou depois? Eu falei: não, cara, tu é crente agora, crente não mata ninguém, cara. Eu falei: é mesmo, me converti, agora não posso matar mais ninguém. Então, se nós queremos dar vida, nós temos que proporcionar vida para aqueles que nunca tiveram. Não adianta nós pensarmos só em nós, porque hoje nós pensamos só na nossa vida, só pensamos na nossa posição. E você ganha, o que você ganha, não importa o que, é para dividir. Porque a divisão é algo que Jesus quer. Porque senão ele não tinha falado: eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Você tem que sentar e dividir o que tem com aquele que não tem. Isso é fazer o bem e trazer vida. E se ele ressuscitou, venceu a morte, ele também venceu a injustiça. E injustiça, para mim, injustiça é eu não deixar a pessoa ter o que eu tenho. Isso é injustiça. E aí a Bíblia diz também que eu só posso, a Bíblia não, mas tem um homem chamado Jacques Deleuze que ele diz assim: eu só posso entender a pobreza como acúmulo de alguns. Então, quando alguns acumulam, a pobreza aparece. Então nós temos que ter a condição de viver de uma maneira simples para poder dividir. E quando eu olho uma comunidade pedindo dízimo, oferta, eu acho que isso é o mínimo que você pode fazer. Mas você devia dividir. E lá no século 3, 4, tinha um cara que falava assim: olha, se você tem o que é necessário, o resto é supérfluo. Você tem que dar. Então, se você tem o necessário, come, bebe, dorme, você tem o necessário. O resto, você tem que dar. Não é de acumular que você vai ter vida, mas é dividir que você leva a vida. É dessa forma que a gente tem que fazer. Nós temos que dividir o que temos, porque é assim que Jesus nos ensinou. Ele dividiu a vida para que a gente pudesse ter. Nós precisamos dividir a vida com aqueles que não têm, para que eles também possam viver. Eu não posso mais admitir que a gente fale que Jesus é o nosso Senhor se nós não dividimos a vida com ninguém.
E Pedro termina da seguinte forma, falando que Jesus, ele comeu com eles. Nós somos testemunhas, porque ele sentou com a gente, ele comeu com a gente. Sabe o que significa isso para o judeu? Sentar e comer? Ele não só deu o necessário, mas ele dividiu a vida. Porque quando você convida alguém para comer, o judeu convida alguém para você comer com ele, você está convidando, ou o judeu está convidando, para dividir a vida com você. Então Jesus, ele não só deu o necessário, como ele dividiu a vida. Quando Pedro fala aquilo que ele deu, sentou e comeu junto, comer, ceiar, significa eu vou dividir a vida com você. A minha vida presente, a minha vida passada, a minha vida futura, agora é tua também. E eu quero que você faça isso com os outros. Por isso que Paulo fala, olha, espera todo mundo para comer, né? Não seja guloso, né? Não faz fila, mas pega toda a comida, senta, espera, quando todo mundo tiver, você come, para não faltar. Então, injustiça é você querer para o outro aquilo que... Justiça é você querer para o outro aquilo que você tem. Se ele não tem, nós vamos ser injustos na forma de viver. Então nós, olhando para Jesus, nós temos que entender que ele era cheio do Espírito Santo, que ele tinha poder, mas esse poder era para fazer o bem para o inimigo. E esse fazer o bem é você fazer com que o inimigo pare de tirar a sua vida, para que ele possa ter vida. E ele venceu a morte e a injustiça ressuscitando. Esse é o Evangelho. E o Evangelho que nós temos que praticar todos os dias. Vontades, eu tenho. Eu tenho vontade de ter um carro zero, eu tenho vontade de ter dinheiro, eu tenho vontade de ter muita coisa, eu tenho vontade de ter casa, porque eu já tive duas, agora não tenho nenhuma, né? Então eu tenho vontade dessas coisas. Mas quando eu vejo as pessoas que têm menos do que eu não posso fazer nada a não ser dividir com elas aquilo que eu tenho. Eu e você somos cristãos. E por sermos cristãos, nós temos que dividir a vida com aqueles que não têm. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos hoje aqui comemorando o aniversário de 12 anos do refúgio, sabendo que esse lugar tem transmitido vida para muita gente. E por isso, Senhor, nós nos alegramos, porque a tua pessoa está indo junto, está andando junto. E nós, Deus, somos sinal da tua bondade na terra. Que esse sinal vem trazendo logo atrás o reino de Deus, que é igualdade, que é justiça, que é verdade, que é bondade, que é misericórdia, para que a gente possa ter vida. Deus, muito obrigado pela segunda oportunidade que nós tivemos de te conhecer, de saber quem o Senhor é, de falar que o Senhor tem sido bom para nós, porque o Senhor tem dividido com a gente a sua própria vida, para que a gente possa continuar dividindo a vida com os outros. No nome de Jesus nós oramos. Amém.